Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje, contida no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículos do 7 ao 16, ela nos apresenta um cenário de grande escassez. A seca se espalha pela terra, a torrente de água que sustentava o profeta Elias se seca completamente, e tudo parece indicar uma ausência de perspectivas. No entanto, é justamente nesse cenário de limite e de fragilidade que Deus começa a revelar a sua força e a sua providência. Por isso, quando o riacho seca, Deus conduz Elias até Sarepta e o envia ao encontro de uma viúva. Se fosse seguida a lógica humana, essa escolha do Senhor seria improvável, porque uma viúva naquele contexto, ela representava alguém sem segurança, sem recursos e sem garantias para oferecer. Mas é exatamente aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus começa a nos surpreender, porque o Senhor decide agir através de alguém que também experimenta a própria escassez, a própria pobreza. E ao encontrar aquela mulher, o profeta Elias lhe pede água e um pedaço de pão. E é então que aquela viúva revela a sua situação dramática, pois ela possuía apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, suficientes apenas para uma última refeição com seu filho antes da espera da morte. Mas diante dessa realidade, o profeta Elias a convida a dar um passo de confiança e colocar Deus à frente do medo e acreditar na sua promessa. O Senhor, ele é maior do que a realidade de escassez visível vivida por ela. E ela decide confiar. E é justamente dessa confiança que nasce o milagre. É então que vamos perceber que a palavra de hoje, ela nos aponta para uma sequência de ideias, pois ela nos revela que a necessidade conduz ao encontro. Mas esse encontro prescinde da confiança, e é a confiança que abre espaço para a ação de Deus. Aquela viúva, ela não viu primeiro o milagre para depois acreditar. Ela acreditou e confiou na palavra recebida, e por isso ela experimentou a fidelidade de Deus. A farinha não acabou, o azeite não faltou, porque o Senhor permaneceu fiel à sua promessa. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje, ela nos revela que a sua providência se manifesta de modo particular na vida daqueles que aprendem a confiar, mesmo quando não conseguem enxergar todos os caminhos que o próprio Deus está nos preparando. A viúva de Sarepta possuía quase nada aos olhos do mundo, mas aquilo que parecia insuficiente tornou-se suficiente quando foi colocado nas mãos de Deus. É assim que o Senhor age. Ele não necessariamente retira de imediato as nossas dificuldades, mas nos sustenta no meio delas. Isso para nos mostrar que a sua fidelidade é infinitamente maior do que qualquer necessidade ou de qualquer realidade que nós vivamos. Precisamos confiar em Deus, meus irmãos, como nos ensina hoje aquela viúva. E quem aprende a confiar como ela, descobre, mesmo nos tempos mais áridos, a graça do Senhor e que essa graça nunca se esgota. A sua misericórdia nunca nos falta e a sua providência jamais abandona aqueles que nele depositam toda a sua esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.